A bondade de Meishu-sama. Meishu-sama era realmente uma pessoa muito bondosa. Por exemplo, como a tia de Nidai-sama já tinha uma idade bastante avançada, ocasionalmente confundia-se em relação a algum fato. Mas como ele também misturava algumas coisas, ficavam os dois em igualdade de situação. Em tais ocasiões, Meishu-sama dizia: "Tia, saia daqui, por favor." Ao que ela respondia sem muita opção: "Sim, sim", e se retirava. Passado alguns minutos, ele mandava chamá-la. Ela retornava à sala de Meishu-sama e perguntava: "O que foi?" Ao que ele respondia: "Tia, ainda há pouco pedi que saísse de minha sala, não porque estivesse aborrecido. A senhora é uma ótima pessoa e eu a quero sempre conosco, mas é que a senhora tira conclusões precipitadas ao tentar adivinhar o que vou dizer. Mas, na verdade, eu gosto muito da senhora." E tentava confortá-la. Nossa tia sempre comentava: "Meishu-sama é muito bondoso." A maneira elegante de se vestir. Até mesmo depois de uma certa idade, Meishu-sama sempre foi elegante na sua maneira de se vestir. Lembro-me que em 1951, quando ele proferiu uma palestra sobre a religião no Hibiya Public Hall, usou um terno azul marinho com gravata vermelha. A razão pela qual até hoje me lembro deste fato é que ele, normalmente, não se deixava levar pela opinião dos outros, mas naquela ocasião, devido à nossa insistência, vestiu o que sugerimos. O traje, que combinava muito bem com seus cabelos brancos e o rosto rosado, o rejuvenesceu, o que deixou muito satisfeito ao sair de Rikkyunsou. Estava radiante e todos nós nos sentíamos muito felizes. Meishu-sama no convívio familiar. Desde jovem, os cabelos de Meishu-sama já começaram a ficar grisalhos. Ele dizia que a causa desse embranquecimento precoce estava relacionado ao uso dos fortes medicamentos que tomara para a dor de dente. Ouvi dizer que Nidai-sama levara tintura de cabelo quando se casou com Meishu-sama, querendo tingir os cabelos do esposo. Ela chegou até consultar um médico que, contrariando suas expectativas, consolou-a dizendo: "Não é preciso, ele fica bem com os cabelos brancos." No verão, Meishu-sama levava-nos a vários lugares para nadarmos. A Yokohama e a praia de Omori, por exemplo. Além disso, frequentemente escalávamos montanhas juntamente com Nidai-sama. Fomos a locais como Tsubakurudake e Iarigadake, entre outros. Na época em que morava em Tamagawa, ele também cultivava arroz e flores. Analisando esse fato, hoje posso considerar tais atividades como pesquisas sobre o método de agricultura natural. Lembro-me que no outono os cosmos floresciam formando um tapete de flores. Meishu-sama cuidava bastante do jardim. Plantava íris e vários tipos de rosa e construía um lago. Também nessa residência ele apostava a corrida conosco e nos ensinava a andar de bicicleta. Meishu-sama comprou uma câmera de fácil
manuseio que, a princípio, seria para nós brincarmos. Na verdade, mais do que as crianças, foi ele quem ficou mais empolgado e acabou tirando muitas fotografias. Após ter se mudado para Atami, Micho-sama costumava fazer caminhadas. Eram tantos os lugares por que passava que acabava entrando na propriedade de terceiros sem querer, o que fazia com que ficássemos apreensivos. Ele andava mais rapidamente que os filhos e se vangloriava disso. Acho que caminhava cerca de 2 horas diariamente. Como gostava de observar as construções e jardins, apertava o passo para ver o maior número possível deles. Nós nos cansávamos mais do que ele e voltávamos ofegantes para casa. Outro ponto é que Meishu-sama sempre dava opiniões sobre os trajes de Nidai-sama. Por menor que fosse o detalhe, como a gola postiça do kimono, por exemplo, ele chamava-lhe a atenção. Isso não está combinando. As golas daquela época eram bordadas. Então, se alguma ficasse um pouco gasta, Meishu-sama logo comprava uma nova para Nidai-sama. Nesse aspecto, como ele possuía um senso estético bastante apurado, ele era muito perceptivo que as pessoas em geral. Ele não gostava de comprar roupas prontas para Nidai-sama, e ele próprio as desenhava e encomendava sua confecção na loja de kimonos, Miwa, localizada em Nihonbashi. Naturalmente, isto foi antes do início de sua vida religiosa. Daí por diante, não havia mais condições para satisfazer semelhantes caprichos. Ele também comentava bastante sobre nosso vestuário, comentários espirituosos. Se vestíamos trajes pretos com o intuito de parecermos elegante, ele nos dizia algo como: vestidas assim, vocês espantam até os maus partidos. Para quem queria estar chique, esse sempre foi um comentário bastante irônico. Portanto, quando encomendávamos um kimono ou uma roupa de estilo ocidental, ficávamos preocupadas até Meishu-sama dar sua opinião. Após sua aprovação, sentíamos-nos aliviadas. Meishu-sama era muito engraçado. Antes do nascimento dos filhos, costumava dizer a Nidai-sama em tom de brincadeira: criança deve cheirar a xixi. Quando nascerem as nossas, leve-as para longe de mim, deixando Nidai-sama bastante preocupada. Porém, quando os filhos nasceram, tudo foi diferente. Ele era bastante carinhoso conosco e nem sequer reclamava quando as fraldas eram trocadas na sua frente. Essa passagem retrata nitidamente a maneira de ser de Meishu-sama. A rotina diária de Meishu-sama, as atividades no início da difusão. Por volta de 1930, no início das atividades de difusão, a rotina diária de Meishu-sama não era dividida em horas ou períodos. Por outro lado, ele executava suas tarefas de forma meticulosa e perfeita, sem se descuidar nem mesmo dos mínimos detalhes. Um servidor daquela época recorda: como eu considerava Meishu-sama um ser divino, pensava que ele só se ocupava com as grandes realizações. No entanto, surpreendi-me com a minúcia com que executava as tarefas ligadas à obra divina e com sua vida cotidiana, que, embora simples, era levada com uma dignidade talvez jamais vista em outra religião.
Nessa mesma época, Meishu-sama dava grande liberdade aos servidores. Entretanto, uma vez atribuída determinada tarefa, sempre conferia o que fora feito, não permitindo o menor descuido. Além disso, Meishu-sama nunca delegava tarefas que os servidores não pudessem cumprir. Isto é, ele exigia deles somente aquilo que fossem capazes de desempenhar com prazer e alegria. Ele se preocupava sempre em fazer com que seus servidores vivessem constantemente em estado paradisíaco. Por isso, na maioria das vezes, não lhes solicitava auxílio, desempenhando ele próprio até as pequenas tarefas. Por exemplo, quando realizava os preparativos para a confecção dos orikari, ele mesmo providenciava tinta, cortava o papel e dobrava-o. Quando pintava um quadro, não pedia aos servidores que lhe apontassem os lápis, nem que lavassem os pincéis ou guardassem os objetos. Além disso, Meishu-sama sempre anotava em seu diário os nomes das visitas e os doentes que o procuravam. Ele ditava os avisos dos cultos e das reuniões, corrigia pessoalmente o que o servidor passava a limpo e, mesmo depois de ter o texto sido mimeografado, ele o conferia. Só então é que o liberava para distribuição. Um servidor dessa época disse: sempre pensei que não era digno deixar Meishu-sama realizar tarefas tão banais e, sem conseguir ficar indiferente ao fato, desejava que ele nos deixasse pelo menos lavar os pincéis ou fizéssemos as arrumações no final das tarefas. Vivi durante cerca de 3 anos pensando dessa maneira, mas nunca tivemos a permissão de fazê-lo. Somente em 1934, quando se transferiu para o bairro de Kojimachi, Tóquio, é que Meishu-sama fez uma mudança geral no seu sistema de trabalho, distribuindo as tarefas entre os servidores. Por exemplo, quando ia pintar um quadro, o encarregado fazia os preparativos e havia sempre alguém para direcionar a luz para o pincel, mudar a posição do papel, apontar o lápis, preparar a tinta, lavar os pincéis e arrumar tudo quando a atividade terminava. Os avisos dos cultos também passavam a ser preparados por servidores sem a supervisão do fundador. No dia 1º de janeiro de 1935, foi solenemente realizada a cerimônia de fundação da nossa igreja. Logo depois, Meishu-sama e Nidai-sama mudaram-se para sua nova residência, o Jikanso, também em Kojimachi, onde recebiam ocasionalmente as visitas de alguns diretores da igreja. A partir dessa época, Meishu-sama passou a levantar-se às 8 horas, dirigindo-se à sede após a refeição matinal. Como havia muitas pessoas gravemente enfermas e desenganadas pelos médicos que iam receber Chorei, não era raro Meishu-sama ir dormir às 3 horas da madrugada. No início, é claro, como toda religião, nossa igreja enfrentou muitas dificuldades, mas era uma religião com um futuro promissor. 1 ano após sua fundação, ela já se expandia com grande vigor.
as atividades diárias. O cotidiano de Meishu-sama, que será apresentado a seguir, data dos últimos anos de sua vida, por volta de 1953, vividos no Reikyun-so, sua residência em Atami. Por Meishu-sama ter sido fundador de uma religião e liderado milhares de fiéis, tendem-se a imaginar que ele passava seus dias enclausurados, sem nenhum contato com o mundo exterior, dedicando-se exclusivamente à obra divina. Entretanto, ele vivia uma vida aparentemente comum, sem práticas ascéticas ou rituais de purificação. Dessa forma, dentro de uma rotina simples, a sagrada e grandiosa obra de salvação da humanidade era desenvolvida ininterruptamente com incrível velocidade. Uma característica marcante de Meishu-sama era que ele trabalhava em estado de perfeita união com Deus. Assim, em nenhum cômodo de sua residência havia a imagem da luz divina ou outro elemento de cunho religioso. Sua sala de trabalho, por exemplo, era muito simples. No tokonoma ficava uma vivificação floral e uma pintura em rolo de uma paisagem. No centro, uma mesa e no canto, um rádio e uma estante. Meishu-sama sempre dizia: não desviem os olhos de mim, observem-me e dediquem de corpo e alma. Por isso, todos os servidores estavam sempre alertas e agiam com seriedade, aprimorando sua fé, atentos e sintonizados nele. Quando Meishu-sama delegava uma tarefa a um servidor, fazia-o levando em consideração as aptidões da pessoa. Em compensação, uma vez determinada a dedicação, dizia: desenvolva-a da melhor maneira possível, utilizando toda a sua capacidade. Se uma pessoa recebia a incumbência de preparar a tinta carvão para a caligrafia, Meishu-sama exigia que ela se tornasse insuperável na execução desse trabalho e costumava dizer: mesmo que você não se torne uma pessoa importante, torne-se uma pessoa capaz de desenvolver exatamente aquilo que lhe determino. Se você conseguir agir conforme eu digo, será um herói. Certa vez, um servidor se atrasou nos preparativos para Meishu-sama caligrafar os ideogramas da imagem da luz divina. Nessa ocasião, ele disse: eu o incumbi apenas dessa tarefa, portanto, deixando de lado qualquer outro a fazer, você tem a obrigação de executá-la. Após sua conclusão, você estará livre e nada direi, mesmo que vá dormir ou passear. Assim sendo, toda vez que Meishu-sama repreendia alguém, era porque o pensamento e as atitudes da pessoa estavam em desacordo com os ensinamentos e fora da lógica. Isto é, significava que não estava em sintonia com Meishu-sama. Portanto, as palavras "observem-me e dediquem de corpo e alma" ensinam que se deve estar sempre atento e prestativo. Caso houvesse o menor desvio no pensamento, já não se podia mais alcançar a condição de estar sempre atento e prestativo, e Meishu-sama censurava severamente tais desvios. O fato de ter que dedicar centralizado em Meishu-sama é porque ele próprio estava centralizado em Deus e mantinha um total controle sobre o seu dia a dia. Meishu-sama era extremamente rigoroso em relação ao horário.
não só por ter inúmeras ocupações, mas também porque ensinava os fiéis a cumpri-lo rigorosamente, como uma regra de conduta a ser respeitada. Sua rotina diária tinha a precisão dos ponteiros de um relógio e era distribuída com perfeição. O despertar. Meishu-sama despertava por volta das 7h30, quando um servidor vinha acordá-lo. Informava-lhe o horário e ligava o rádio. Ainda deitado, ele ouvia os programas matinais da rádio NHK e se levantava às 8h. Quando Meishu-sama custava despertar, o servidor chamava-o inúmeras vezes, dizendo bom dia. Mesmo assim, havia ocasiões em que ele não despertava. Sem nenhuma outra alternativa, enquanto o servidor esperava ao seu lado, dava 8h. Mais uma vez o servidor o chamava, dizendo: já está na hora do noticiário. Todavia, às vezes acontecia de Meishu-sama continuar adormecido. Nessas ocasiões, quando finalmente acordava, Meishu-sama dizia: o noticiário já terminou? Da próxima vez, acorde-me sem receio, com a voz mais alta. Seu servidor dizia: é que o senhor estava dormindo tão profundamente. Ele refutava: não. Por mais profundamente que eu esteja dormindo, não importa, acorde-me. Pode até sacudir-me, não precisa ter pena de mim. O banho de ofuro. Meishu-sama levantava-se às 8h e se dirigia à sala de banho. Lavava o rosto tendo um cuidado especial no trato com os dentes, pois quando jovem sofrera durante muito tempo de terríveis dores de dentes que chegaram a fazê-lo pensar em suicídio. O banho de ofurô durava cerca de 10 minutos, durante o qual ele ouvia as notícias num rádio portátil. A temperatura da água deveria ser 38 graus, o que para muitas pessoas era considerada baixa, principalmente no inverno. O encarregado é quem sempre a regulava com um termômetro. Meishu-sama tinha uma sensibilidade aguçada e por isso, se a temperatura estivesse um pouco abaixo ou acima do determinado, ele logo chamava a atenção do encarregado. Às 5h30 tomava outro banho. Pode parecer estranho o fato de Meishu-sama ouvir rádio até durante o banho, mas ele o fazia em qualquer circunstância, mesmo que estivesse extremamente atarefado. Ele não perdia os noticiários, o que mostra seu grande interesse como fundador de uma religião, em estar a par das tendências mundiais. Quando tomava conhecimento de algum fato, analisava-o com exatidão, tomando o melhor posicionamento em relação ao mesmo. Podemos citar como exemplo um programa sobre saúde que Meishu-sama ouvia quase que diariamente com grande interesse, anotando os tópicos mais importantes. Estava estabelecido que as pessoas que serviam ao lado de Meishu-sama, deviam cumprimentá-lo assim que ele saísse do banho e voltasse para o seu quarto. Os demais servidores reuniam-se à sua frente e o saudavam durante a refeição matinal. O fato a seguir aconteceu certo dia, no momento em que Meishu-sama retornou ao quarto após o banho. Justamente nesse momento, Nidai-sama solicitou a ajuda de uns servidores que acabou chegando cerca de 2 minutos atrasado para cumprimentar Meishu-sama.
Meishu-sama repreendeu-o severamente durante cerca de 30 minutos, dizendo-lhe: "O que você acha que é o cumprimento matinal?" E continuou advertindo o servitor: "Você sabe por que é que nesta casa não existe imagem da luz divina? Se você sabe, creio que também deve compreender o significado do cumprimento matinal que me faz todas as manhãs." A leitura dos jornais. Mesmo em pleno inverno, Meishu-sama lia os jornais matutinos semi-despido ou de yukata por cerca de 30 minutos após o banho. Ele sempre dizia a respeito disso: "Mesmo tomando banho em água morna, ao sair sinto muito calor." Meishu-sama lia não só os jornais de maior circulação, mas também os locais, chegando a mais de 10 exemplares. Ele passava os olhos e marcava com um círculo vermelho os títulos dos artigos que desejava que fossem lidos em detalhe. Posteriormente, à noite, na hora marcada para a leitura, solicitava ao encarregado que os lesse em voz alta. Por mais que seu dia a dia fosse atarefado, tal como no caso do rádio, ele realizava infalivelmente essa atividade. Podemos perceber aqui o porquê do vasto e profundo conhecimento de Meishu-sama sobre política, economia, religião, educação, cultura e arte. A refeição matinal. Após ler rapidamente mais de 10 jornais matutinos, Meishu-sama tomava seu desjejum, a cujo conteúdo dispensava uma grande atenção. Ele falava frequentemente sobre o hábito de se alimentar equilibradamente. Se durante o dia ingerisse 70% de vegetais e 30% de carne, à noite fazia o inverso, seguindo um método lógico de alimentação. Desse modo, o cozinheiro consultava-o previamente sobre o cardápio, dizendo: "Dispomos de tal e tal ingrediente." Ao que ele respondia: "Bem, prepare então tal e tal prato." Meishu-sama adorava batata doce cozida no vapor, que por isso era servida todas as manhãs. O cumprimento matinal dos servidores. Perto do término da refeição matinal, todos os servidores do rei Kyunso se dirigiam à sala onde Meishu-sama se encontravam para cumprimentá-lo. Nesse momento, Meishu-sama, com incrível rapidez, observava cada um. Se notava alguém distraído, atribuía-lhe alguma tarefa, dizendo, por exemplo: "Traga-me o fósforo", ou "Deixei um livro ali, vá buscá-lo." Como a distração significava desvio de pensamento do servidor, este, ao ser incumbido da tarefa, sempre cometia uma falha. Percebendo-a imediatamente, Meishu-sama advertia-o severamente. Assim, despertando o servidor, corrigia logo seu pensamento. Meishu-sama usava frequentemente esse tipo de advertência. Por isso, seus servidores precisavam estar sempre atentos e prestativos. Ele exigia que a saudação fosse feita não só pelos servidores, mas também pelos familiares dele. O barbeiro. Quando sabia que ia receber visitas, Meishu-sama pessoalmente fazia os preparativos, encarregando-se de trocar a pintura em rolo do tokonoma e de fazer as vivificações florais. Até mesmo em relação aos professores de cerimônia do chá e de Negauta, de Nidai-sama, ele procedia do mesmo modo, dispensando atenção a tudo. A
cada 2 dias o barbeiro ia à casa de Meishu-sama, sendo que uma vez era para cortar o cabelo e a outra para fazer a barba do fundador. Inicialmente, o barbeiro vinha de Tóquio, mas por problemas de horário foi dispensado. A partir de então, o barbeiro local passou a servi-lo até a sua ascensão. Ele era uma pessoa muito responsável e nos dias em que ia à residência de Meishu-sama, levantava-se às 5 horas da manhã e após purificar-se, chegava ao Reikyunso, 15 minutos antes da hora marcada. Registramos aqui a sua recordação. Quando eu ia à residência de Meishu-sama, sempre levava comigo os melhores instrumentos que possuía. Quando adquiria um novo de qualidade, era esse que eu utilizava. Enquanto eu trabalhava, ele me dizia: a navalha de hoje é diferente. A tesoura é nova, não é? Realmente, essa é melhor. Embora não visse a navalha ou a tesoura, ele acertava em cheio, coisa que nem mesmo um profissional consegue fazer. Fiquei impressionado com sua sensibilidade aguçada. Durante o corte de cabelo, Meishu-sama sempre chamava um servidor para ler livros e revistas para ele, principalmente os relacionados às belas artes como Yamato Bunka Tosetsu ou Hakubutsukan News, ou ainda publicações mensais relacionadas à arquitetura como o Kokusai Kenchiku. Seu servidor cometia alguma falha durante a leitura, o fundador corrigia imediatamente. Ocasionalmente ele ouvia o rádio enquanto o barbeiro trabalhava. Na parte da manhã dos dias em que não realizava os encontros, Meishu-sama geralmente ditava ensinamentos ou corrigia os que ditara na noite anterior. Encontros com Meishu-sama. Na época em que eram realizados encontros com Meishu-sama, eram reservados 10 dias do mês para essa atividade no primeiro dia de cada mês. Meishu-sama se encontrava com os ministros nos dias 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26 e 27. Com os fiéis em geral, que ocorria com membros que se reuniam na sede provisória situada no bairro de Sakimi, em Atami. Nessas ocasiões, Meishu-sama dava amplos esclarecimentos sobre religião, política, cultura e outros assuntos de sua escolha. Aproximadamente até 1952, durante os encontros, ele respondia às perguntas que os fiéis formulavam por escrito. Porém, nos últimos anos de sua vida, respondia às perguntas proferidas oralmente pelos membros através dos ministros. Um jornalista descreveu um desses encontros. Ao chegar ao segundo andar da sede provisória em Sakimi, assustei-me. Era um salão imenso e, como nem todas as pessoas cabiam nele, havia muitas delas na varanda. Mais de 1000 participantes de todas as idades ocupavam o recinto. Essas pessoas conversavam e riam alegremente. Era como se fosse um salão de festas, onde as pessoas iam para se divertirem, não havendo nada que lembrasse religião. Como eu não era membro da igreja, mas sim um mero espectador, fiquei retraído em um canto. Repentinamente, uma voz anunciou pelo alto-falante: iniciaremos o culto matinal.
Os homens que estavam à vontade sentaram-se corretamente. Mesmo sendo chamado de culto matinal, tratava-se de algo extremamente simples. Todos em uníssono entoaram uma oração chamada Amatsu no Rito, e em seguida um salmo em forma de poema da autoria do fundador. O fundador deve aparecer a qualquer momento, pensei. Prendi o fôlego e fixei o olhar na entrada à direita do tokonoma, onde havia uma imagem de Kannon pintada por ele. Logo em seguida, a porta corrediça se abriu e o fundador entrou. Todos fizeram reverências ao mesmo tempo. Ele passou diante da plateia e chegou ao púlpito, que se encontrava diante do tokonoma. Tratava-se, na verdade, de um tablado de cerca de 30 centímetros de altura, sobre o qual havia uma mesa redonda com um microfone. O fundador sentou-se em uma cadeira que havia atrás da mesa. O presidente da igreja, que estava sentado na primeira fila, fez nova reverência e disse: Meishu-sama, conceda-nos sua orientação, por favor. Ainda sem dizer uma palavra, o fundador bebeu um gole de chá e disse: Escrevi um artigo intitulado Desejo a consideração dos jornalistas. Gostaria que o ouvissem. Um jovem que estava ao lado do fundador recebeu o manuscrito de suas mãos e começou a lê-lo diante de outro microfone. Os encontros começavam às 11 horas e durante cerca de 60 minutos o artigo lido pelo servidor podia ser sobre temas religiosos, críticas sobre arte, problemas da atualidade e outros assuntos, havendo também comentários de Meishu-sama sobre o tema abordado. Ocasionalmente eram lidos textos humorísticos de teor satírico, que fazia com que o fundador se divertisse juntamente com os membros. A consagração do Hikari. Ao meio-dia, Meishu-sama consagrava os Hikaris enquanto ouvia a notícia pelo rádio. Ele os aproximava a cerca de 5 centímetros da testa e introduzia o espírito. Ele costumava dizer: bastaria que eu simplesmente escrevesse a letra, mas como o chorei é purificação do espírito, realizo ainda a introdução do espírito no Ohikari. Deste modo, com a consagração, a energia transmitida na hora do chorei é ainda mais intensificada. Exceto quando estava redigindo um texto ou quando conversava com alguma visita, Meishu-sama ouvia o noticiário mesmo durante a consagração do Hikari. Estou com a cabeça e ouvidos livres, dizia, e não perdia as notícias transmitidas pelo rádio, pois através delas ficava a par não só do que se passava no Japão, mas também no mundo, e desenvolvia a obra divina de construção do paraíso terrestre, baseado nessas informações. Certo dia, enquanto ouvia o noticiário, Meishu-sama conversava com o ministro e desenvolvia uma tarefa. Em um canto do aposento, o acompanhante desse ministro ouvia atentamente a conversa. Durante o diálogo, Meishu-sama disse ao interlocutor: no rádio, acabam de dizer tal coisa. O ministro respondeu: verdade, eu estava distraído. O acompanhante que assistia a cena ficou muito impressionado, pensando: como Meishu-sama é extraordinário.
Ao observá-lo conversando com uma pessoa e trabalhando enquanto prestava atenção ao noticiário, não conseguia deixar de pensar: Meishu-sama não pode ser um homem comum. Meishu-sama sempre dizia aos servidores: trabalho 10 vezes mais do que qualquer pessoa. Ele era como o príncipe Shotoku, que ouvia 10 pensamentos ao mesmo tempo. Ouvia 10 pessoas ao mesmo tempo, coisa impossível para uma pessoa normal. Certa noite, Meishu-sama ditava Suntetsu, enquanto alguém lia para ele um artigo sobre arte. Nesse momento, um servidor que havia se sentido mal veio pedir-lhe chorei. O fundador então ministrou chorei sem interromper nenhuma das atividades anteriores. Atitudes como essas seriam próprias de um homem comum? Construção de jardins, apreciação de obras de arte e passeios. Meishu-sama almoçava por volta do 12:30. Após a refeição, quando não saía, ele se encontrava com os diretores da igreja ou com pessoas ligadas à arte. Às vezes, ministrava chorei nos diretores ou ouvia os textos que havia ditado ou relatos de fé ou os artigos enviados por outras pessoas. Mesmo nos dias em que havia muitos visitantes, Meishu-sama encerrava as entrevistas impreterivelmente às 3 horas da tarde. Em seguida, independentemente do tempo que fizesse, ia inspecionar as obras do solo sagrado de Atami, que na época estava em construção. Sempre que saía, Meishu-sama era acompanhado por Nidai-sama. Na construção dos jardins dos solos sagrados de Atami e Hakone, uma única árvore, uma planta, uma pedra, tudo era disposto de acordo com a vontade de Meishu-sama. Todavia, suas instruções eram ocasionais, e quando ele o fazia, era bem específico. Ele dizia: quando estou em determinado lugar, boas ideias surgem naturalmente à minha cabeça e vou construindo de acordo com elas. Isso não acontecia somente em relação aos jardins. Meishu-sama executava tudo segundo os desígnios de Deus. Podemos realmente chamá-lo de fonte de sabedoria divina. Ao regressar do solo sagrado de Atami, se o tempo estivesse bom, normalmente no meio do caminho, Meishu-sama descia do carro e voltava a pé ao Rekyuso, passando por Atami. Quando não ia ao solo sagrado, andava pelo jardim de sua residência, levando consigo uma tesoura. Apesar de ser mais atarefado que uma pessoa comum, reservava um bom tempo para este passeio. Esta era uma atividade diária, importante para descansar a cabeça, utilizada em inúmeros e diversos afazeres que chegam a fugir à nossa imaginação. Meishu-sama sempre dizia: não devemos deixar que o trabalho nos pressione. Nós é que devemos pressioná-lo. Ou, não devemos trabalhar com sofrimento. Se não trabalhamos com prazer, não conseguiremos obter um bom resultado, apesar de organizar seu dia com extremo rigor. Meishu-sama não se deixava tolher, nem se afligia com essa rigorosidade. De fato, realizava seu trabalho prazerosamente, com flexibilidade e folga de tempo. Durante o verão, permanecia em Hakone. Meishu-sama tinha o hábito de passear pelos jardins após as refeições, acompanhado de Nidai-sama e da tia dela. Durante tais passeios, ele observava os lírios, as azaleias, os trevos, os bordos
os musgos, etc. Quando se encontrava com o jardineiro, sempre lhe dizia algumas palavras gentis. Muito obrigado pelo seu trabalho. Por menor que seja a planta, se a cuidarmos com amor, um dia ela se tornará uma frondosa árvore. Ou conversava com Nidai-sama, pensando nos membros. Quando os membros vierem ao culto, como deverá estar o jardim? Será que ele estará totalmente florido? Ou ainda, gostaria muito que os membros apreciassem o jardim quando estivessem bem bonito. Mudando de assunto, podemos compreender claramente que Meishu-sama tinha admiração especial por obras de arte ao constatarmos a qualidade dos objetos expostos no Museu de Arte de Hakone. Mesmo na sua rotina diária, vivificava-os, estando sempre em contato com eles. Durante a tarde, a cada 2 ou 3 dias, arranjava tempo para mudar e apreciar as pinturas em rolo, as peças de cerâmicas, as estátuas búdicas e outros objetos, classificando-os e estudando-os detalhadamente. Visitava também museus de belas artes e históricos de Tóquio e frequentava exposições. Meishu-sama viajava 2 vezes por ano à região Kansai, na primavera e no outono, sendo que um dos seus objetivos era apreciar a beleza da região. Durante os encontros com os membros era comum falar sobre arte e nessas ocasiões alegrava-se profundamente. Após a conclusão do Museu de Arte de Hakone, Meishu-sama, preocupando-se até mesmo com os mínimos detalhes, visitava-os diariamente para dar instruções aos funcionários. Quando ia substituir as obras expostas por outras, no dia anterior à troca, ele estudava a disposição das peças e, depois de já estarem dispostas, percorria o museu conferindo atentamente sua distribuição, ordem e harmonia. Nos dias em que não saía, Meishu-sama ditava ou corrigia os textos até às 5 da manhã aproximadamente. Nesse meio tempo, tomava chá com doces às 3 horas, ouvindo notícias pelo rádio. Ele costumava dizer: uma pessoa saudável sente necessidade de comer doces. Chegava a comê-los 2 ou 3 vezes por dia. Jurei para os servidores, às 5 horas da manhã, a hora do noticiário. Às 5 horas da tarde, hora do noticiário, Meishu-sama ligava ao rádio e ministrava Jorei com amor nos servidores em purificação. Estes, com apenas alguns minutos de Jorei, se restabeleciam e voltavam a servir com gratidão e empenho. Geralmente, as solicitações de Jorei eram feitas durante a refeição matinal. Muitas vezes, apenas com a solicitação, o sofrimento e a dor da pessoa desapareciam, deixando-a bem novamente. O fato era semelhante ao que acontecia com as pessoas gravemente enfermas, que através do telegrama de pedido de graça ressuscitavam milagrosamente. Por mais atarefado ou cansado que estivesse Meishu-sama, dizia: aquele que estiver purificando, diga-me, sem fazer cerimônia. E ministrava Jorei sem distinção nos familiares e servidores. Quando um servidor que estivesse purificando demonstrava timidez em solicitar Jorei, por achar que Meishu-sama fosse muito ocupado, ele repreendia-o. Pecamos toda vez que somos cerimoniosos em excessos. Por que não me pede Jorei ao invés de ficar sofrendo?
Assim, quando algum servidor purificava e o fato era relatado a Meixo-sama, ele dizia: traga-o imediatamente. E ministrava-lhe Chorei com toda a simplicidade.